Mar Saúde, sua clínica de vacinas de confiança. Vacinas com quem realmente entende de vacinas. Melhor proteção e mais segurança com as melhores e mais modernas vacinas. Segurança no armazenamento. Atendimento em domicílio, empresas e hospitais para sua melhor comodidade. Clínica Mar Saúde, Avenida Epitácio Pessoa, 547, na Aparecida, em Santos. Dani, nós estamos já com bastante participantes. Vamos iniciar a sua aula? Pode se apresentar, por favor, se auto-apresentar. Tá, então bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Eu sou Daniela Souza, da Mamamundi Assessoria. É um prazer estar aqui hoje, sábado, porque esse curso, né, dos pais, eu acho muito interessante, porque ele já tem muitos anos e ele vem se aprimorando cada vez mais, trazendo mais conteúdo que vai realmente agregar no dia a dia com vocês após o nascimento do bebê. Porque são diversas informações, diversas dúvidas, e nada melhor do que a gente ter a informação antes, conseguir processar essa informação, para que quando o bebê nasça, a gente consiga processar e colocar em prática aquilo, porque é um pouquinho delicado entre teoria e prática, mas quando a gente já tem um pouquinho de embasamento antes, fica um pouco tranquilo, porque não é algo que eu nunca ouvi ou nunca vi, tá? Então, preparo, eu gosto muito de falar sobre prevenção, porque é onde a gente, é o foco que a gente precisa ir, né, de prevenir, mas é o que eu costumo falar em caso de acidentes de criança, acidente doméstico, né? É muito bom prevenir, é o melhor mesmo. Mas se caso aconteça, eu preciso saber, para saber o que fazer, como agir na hora. Não tem jeito, tá? Eu sou Daniela, enfermeira. Eu atuo na área da enfermagem materno-infantil desde 2007. Então, a minha vida toda na parte de enfermagem é voltada para bebês, e que eu gosto muito. Então, muito neonatologia, muito bebezinho prematuro. E tem um ano assim, gente, que eu tô com a Mamamundi Assessoria. É um bebê na cidade e eu estou muito feliz porque a adesão está sendo muito interessante. Os pais estão conhecendo aos poucos o nosso trabalho e, como eu falei no comecinho, tinha poucas pessoas, mas o nosso objetivo é proporcionar essa família uma experiência prazerosa do pós-parto, né? Então, existe a expectativa, a gente sabe que a realidade nem sempre é aquela, mas quando tem profissionais ao redor, profissionais que consigam entender cada cenário familiar, tudo modifica, tudo se torna mais leve, né? Respeitando o tempo do outro, tendo empatia pelaquela mulher e percebendo que a dor, sabendo que a dor ela é subjetiva, cada um tem de uma forma, tá? Então, esse é o nosso foco, a gente tem diversos serviços. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é mamamundiassessoria.com.br. Também a gente tem as redes sociais no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, que a gente está começando agora. Mas quem quiser conhecer um pouquinho, é só acessar lá, curtir, se inscrever, a gente agradece, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre primeiros socorros, uma aula que eu gosto muito, tá, gente? Deixa eu passar aqui. Opa! Aqui. Bom, já falei um pouquinho de mim, né? Eu sou lá da Uniluz, me formei na Uniluz, sou formada em pediatria e neonatologia, sou pós-graduada em gestão de qualidade no serviço de saúde. Isso, para mim, foi primordial, porque me trouxe todo o embasamento de protocolos assistenciais, de segurança do paciente, um olhar, uma esfera voltada realmente para proporcionar segurança para o ambiente familiar, tá? E eu sou a idealizadora da Mamamundi Assessoria, e tem um foco a cuidar de mães e bebês. Então, vamos lá, né, gente? Vamos falar dos pimpolhos, tá? Então, durante a infância, as crianças, elas estão suscetíveis a inúmeras situações de risco que podem originar sérios acidentes. Ou seja, a criança, ela se coloca em risco a todo momento. A gente está num ambiente, numa sala, o bebê está com vários adultos e muitas vezes na frente desses adultos, ele pode vir a sofrer um acidente de grau leve, moderado ou grave, mesmo os adultos estando ali, porque a cada instante eles se colocam em risco.
Mas a gente não pode restringir as oportunidades que a criança tem de brincar, explorar novos ambientes, de criar, porque isso faz parte do crescimento e desenvolvimento saudável da criança, né? O brincar, a curiosidade, a fantasia, são coisas que é parte desse desenvolvimento. Mas nós, como adulto, nós devemos supervisionar essas fases e proporcionar ambiente seguro para essa criança, proporcionar a ela situações que a gente consiga fazer barreiras para que eles não sofram nenhum tipo de acidente. Aqui, ó, protegê-las da ocorrência de acidente é dever de todos, tá? Porque muitas coisas acontecem, gente, e aí procuram-se culpados, né? Então, a gente vê na mídia diversos acidentes, infelizmente, muitos deles fatais, que comovem todos nós que somos pais, isso mexe na gente, a gente fica muito mal. E aí começa a pergunta, né? Pô, mas fulano foi o culpado, Beltrano foi o culpado. E quando é feita uma análise do cenário, a gente vê que tinha tantas pessoas envolvidas e tantas outras omissas. É nesse ponto de reflexão que eu deixo aqui. Quando a gente vê uma criança em risco, ou a gente tem um olhar já que possivelmente algo pode acontecer, a gente tem que entender que é responsabilidade nossa também da sociedade. Antes, não existia lei alguma que falasse isso ou expressasse isso, mas nós temos hoje o ECA. Hoje não, desde 1990. Então, gente, olha a situação, né? O que eu costumo falar. Teve que se criar uma lei para garantir segurança, saúde, educação para as crianças. Porque a história da neonatologia, a história da criança, ela não é tão legal. Ela é triste, né? Porque antes, muito tempo atrás, a criança ela não era considerada um ser humano assim digno do que se fazia, porque não era algo que produzisse, não tinha força de trabalho, não trazia o sustento para casa. Então a criança ela comia o que dava, né? O homem da casa que trazia o sustento, ele que comia carne, ele que comia o melhor alimento. Por quê? Porque ele tinha a força de trabalho e ele tinha que trazer o sustento para casa. Então a criança, ela comia o que dava. E muitas coisas aconteciam, mortalidade infantil, saneamento básico, tudo misturado, e não se sabia ao certo, porque não tinha tantos dados epidemiológicos naquela época, né? E aí foram começar a olhar mais para a criança. E tem a história sobre vacinas, que a doutora Márcia provavelmente já falei para vocês. Tem as questões de educação, saúde, que foram olhar para essas crianças. Porque, gente, os adultos tinham uma faixa etária de mortalidade média, né? As crianças morriam. E aí, como seria o futuro? Então, precisou olhar para essas, graças a Deus, graças às leis, né, que vieram, porque o mundo ético precisa de lei para funcionar. Foi instituído o Estatuto da Criança, que ele, teoricamente, ele é maravilhoso, tá? Nas práticas, a gente tem algumas brechas, mas, teoricamente, é um dos melhores escritos, tá bom? Eu trouxe aqui 3 artigos que eu gosto muito, porque eles são bem reflexivos para todo mundo entender de uma forma bem didática, tá? Então, o artigo 4, ele é bem claro e diz, tá? É dever da família, da comunidade, sociedade em geral, o poder de assegurar com absoluta prioridade efetivação dos direitos referentes à vida, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, digna de respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, ou seja, é dever de todo mundo. Todos nós precisamos manter as crianças seguras. Eu dou um exemplo de casa. Casal que não tem filho, a casa é cheia de riscos para a criança. Mas até então está tudo bem, é normal. Eu não tenho um ser humaninho pequeno dentro de casa para eu estar, né, muito atento. Só que se eu entendo esse artigo, eu começo a me perguntar, poxa, mas e quando meu sobrinho vier em casa? Poxa, mas quando o meu enteado vier, não sei, alguma criança vier em casa, esse ambiente é seguro? Então, começo a olhar com outros olhos, porque eu percebo que eu faço parte dessa sociedade que precisa garantir segurança a essas crianças, tá bom? O artigo 7, ele diz, né, que é direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, efetivação
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Tá? Então, a gente vê isso muito voltado para as práticas sociais, né, da gente garantir o que eu costumo falar do alimento, porque eu vejo muitos projetos sociais lindos, mas a gente não olha a raiz, porque com fome a criança não vai estudar, ela não vai fazer esporte. Tá? Então, fica uma questão que eu gosto muito de falar desses 3 artigos que mexem muito na nossa forma de pensar sobre o cuidado das crianças, tá? Porque previne acidentes, tá, gente? O artigo 18, que é o último, que eu gosto muito, tem muitos artigos, gente, mas eu escolhi só 3, tá? A criança e o adolescente, ele tem direito a ser educado e cuidados sem, né, o castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de disciplina, educação, qualquer pretexto pelos pais, integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, agentes públicos, executores socioeducacionais, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Essa lei ela foi incluída em 2014, onde deu um boom, até na mídia, todo mundo falando, poxa, agora eu não posso bater no meu filho, eu não posso educar assim, eu fui educado assim, como hoje eu não posso? Eu sei que dar um tapinha não vai fazer mal. Mas por que foi importante entrar essa lei? Porque havia muito o índice de internação hospitalar devido à violência, era muito, só que aí fica subnotificado, porque não sabe qual tipo de violência essa criança sofreu. Porque quando a gente pega dados estatísticos, a gente tem noção de acidentes domésticos, eu falo de acidente porque primeiro socorro precisa saber o dado. Então, exemplo, se a gente pega lá, sufocamento. Criança de 0 a 1 ano morre muito de sufocamento. Mas quando você vai olhar a taxa de internação, não tem tanto sufocamento. Porque ela não chega a internar, ela morre. E aí que tá, os dados começam a ficar subnotificados, porque não sabem em qual momento houve esse sufocamento. Se foi um acidente, se não foi, se foi uma agressão que originou isso. Então, os dados, eles começaram a ficar muito, muito perdidos. Então, foi necessário rever o estatuto para dar um limite àquele responsável daquela criança relacionado à forma de educar com agressividade. Porque o adulto nervoso, a força dele, ele triplica, fica muito forte. Então, um tapinha que ele dá, às vezes, no bumbum, se ele dá com força, ele pode causar uma lesão na coluna dessa criança. Então, quando a gente fala desse sentido, a gente vê o quanto é importante terem leis para que as crianças sejam protegidas dos próprios responsáveis, tá bom? E aí, como chegar lá aonde, né, a gente precisa estar, que são os acidentes comuns na infância, para a gente estar atentos, tá? Muito comum as crianças terem ferimentos de pele ou cortes, ou seja, por abrasão, ou seja, curiosidade de pegar em faca, espeto, tudo que a criança não deve pegar, elas adoram, gente. Parece que é um imã, sabe? A criança não pode, ela vai, tá? O que é importante saber? Havendo sangramento intenso, porque muitas vezes a criança se corta superficial, sai um pouquinho de sangue, mas a gente consegue ali naquele momento estancar, limpar e manter a calma, né? Mas quando tem um sangramento intenso, tem que comprimir o local afetado com gaze, né? Limpa, tá? E até parar esse sangue, tá? Quando o objeto que causou o acidente, ele estiver sujo, gente, enferrujado, precisa olhar a carteira de vacina da criança, tá? E se ela não estiver em dia, precisa levar no posto, porque vai precisar tomar a antitetânica, mas isso vai ser encaminhado lá na unidade básica ou numa clínica de vacina, eles vão orientar a melhor forma de estar conduzindo e assim eles já fazem a avaliação total da carteira, tá? Mas é importante esse sentido. Sempre o que eu vou fazer? Lavar a região com água e sabão, em seguida cobrir, né, com uma gaze limpa e colocar um curativo adequado. Ou seja, se está sangrando bastante, vou fazer a compressa ali com uma gaze, vou comprimir um pouquinho com micropore até parar. O que é importante a gente manter a calma da criança, porque muitas vezes a criança vê o sangue e ela já começa a gritar e fica nervosa, não deixa o curativo
naquele local, ela quer tirar, então precisa conversar, fala para ela que está fazendo isso para parar de sangrar, daqui a pouco vai parar e vai tirar o curativo, acalmar sempre a criança antes, que aí a criança, quando ela está nervosa, ela toma algumas atitudes que ocasionam outros tipos de acidentes, tá? Queimadura, gente, queimadura é muito grave, tem um índice muito alto de internação por queimadura, tá? Porque a criança, principalmente lá da idade dos 2 aos 5 anos, que elas são super curiosas, né? As de 2 anos, elas são muito curiosas, e as de 3 em diante querem o quê? Cozinhar, né? Junto com a mãe, ver a mãe fazendo, quer fazer bolo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E muitas vezes, a mãe não estando na cozinha, quer imitar, quer tentar fazer e mexe onde não deve mexer, tá? O que eu costumo falar para os pais, quando a boca do fogão, geralmente são 4, 5 bocas, quando for utilizar e tem criança pequena, sempre põe o hábito de sempre usar as bocas de trás, né? Evite, porque a gente, quando é só adulto em casa, a gente já liga a primeira boca, que são as 2 primeiras, né? E a gente sempre tem a mania ali de fazer café, fritar tudo ali. Quando se tem criança, tenta criar um hábito de sempre usar as bocas de trás, porque isso faz com que a gente ganhe minutos para identificar que a criança está subindo em alguma banqueta para ir em direção ao fogo, tá? Então, para aliviar a dor, porque o processo de queimadura, inicialmente, dá muita dor, né? Porque queima a parte da epiderme, a parte mais superficial da pele. Tem que umedecer a região queimada, embebida ali com uma compressa de água fria, tá bom? Não colocar pasta, creme dental, não colocar, gente, é água mesmo só, tá? Manter o braço, ele pode ser mergulhado numa bacia. Então, se queimou o antebraço, né, que é essa região, pode colocar imerso numa bacia, tá bom? Objetos que ainda estejam na região acometida, como anéis, relógios, pulseiras, eles devem ser removidos, tá? Enquanto a pele está ali quente. Porque o que acontece? Às vezes, a criança está mexendo, ela usa pulseira, né? Tem uma pulseirinha, vira algo ali, queima, e essa pulseira, ela penetra na pele. O ideal é conseguir remover essa pulseira, para não ocasionar o edema naquele local e a pulseira lá no meio, porque fica um alto índice de risco de infectar essa região, tá? Então, a gente tenta remover isso o quanto antes, tá? Quando a pessoa estiver com roupa, né, as roupas queimando na pele, às vezes está de jeans e absorve esse jeans na pele, pega uma toalha ou um cobertor grosso e abafe, né? Então, a gente vai abafar. Pegou fogo com a roupa, eu abafo o local, tá? Para o quê? Apagar. Eu tiro o oxigênio circulante e eu abafo e o fogo, ele para, tá bom? Uma criança, ela pode entrar em pânico, gente, começa a correr. Então, é isso que eu falei, a gente é difícil porque tá doendo. Então, como que a criança vai manter a calma dessa forma, tá? Eu acolher, eu pegar um cobertor, abraçar aquela criança, é uma forma que é difícil, mas você vai conseguir, ao mesmo tempo que está abafando, apagando aquela chama, você está conseguindo acalmar a criança, tá bom? Isso, lógico, gente, se é um ambiente que é possível fazer isso, tá bom? Porque se ela corre, aumenta as chamas por causa do oxigênio circulante, porque precisa da combustão para manter a chama, precisa do oxigênio. A gente abafa para tirar o oxigênio. Se a criança corre, esse fogo, ele alastra, ele aumenta, certo? O que faço, gente? Gritar, pedir para chamar SAMU, tá bom? E encaminhar direto para o socorro. O que eu costumo falar é o seguinte para os pais, olha, é interessante você ter na geladeira uma emergência 192. Deixa lá o número da polícia, 191. Você tem que deixar coisas, porque na hora do nervoso dá branco, né? Na hora do nervoso a gente muitas vezes não raciocina, tá bom? Porque o emocional vem. Quando vem o emocional, eu tenho dificuldade da ação, porque envolve o emocional, que é alguém da minha família. Quando não é da minha família, eu tenho mais ação, eu tô com racional, então vou lá e vou agir. Então, o que é interessante, deixem locais estratégicos da casa. Em caso de emergência, eu vou ligar para quem? Tá bom? E, gente, é gritar, não ter vergonha. Ai, vou falar baixinho para as pessoas não ouvirem. É gritar, socorro, socorro, chama o SAMU.
socorro, socorro, chama o SAMU, tá bom? Queimadura química, que é na região pele e olhos, né? Então, os olhos é bem preocupante nessa faixa etária, tá bom? Porque eles mexem no fogão, né? Então, eles viram a panela e o olho tá desse tamanho, porque ele quer, o objetivo dele é ver o que tem dentro da panela. Só que a criança, o nosso cérebro é um tempo recorde em relação a fazer isso, a gente acha, tá? Mas a criança, ela não tem essa noção. Então, ela acha que dá, mas não dá. Principalmente a criança de 3 a 5, porque ela se põe em risco, mas ela não sabe sair do risco, tá? Ela acha que ela é esperta, mas quando ela tá ali no meio, ela não sabe o que fazer, e é onde os acidentes acontecem, tá bom? Então, ela vai com o objetivo de olhar, tá com o olhão aberto, a panela vai e vira ali nos olhos. O que eu devo fazer, tá? Lava o local com água corrente, né, se conseguir, porque geralmente a criança fecha os olhos. Não esfregue, gente, nunca, tá? Às vezes as mães ficam assim e fica passando a água, jogando a água. Não, isso piora mais, tá? Até quando os resíduos forem retirados. Se algum produto cair nos olhos, tente manter a pálpebra da criança aberta e jogue água, se conseguir. Gente, só toma um pouco de cuidado, porque dependendo da idade da criança, o adulto começa a forçar, tá? E pode estar lesionando a pálpebra, machucando. Então, eu tento fazer isso, de abrir, colocar a água, e nisso eu vou chamar o SAMU, tá bom? Chamar o SAMU imediatamente, não espero. Mordida de cachorro, mordida, gente, é muito comum, porque por mais que o cachorrinho ele esteja habituado com a criança também incomoda às vezes o bichinho e o bichinho se estressa, tá bom? Então, em casa, é importante o cachorrinho manter o seu calendário de vacinação certinho, a criança também, né? Porque eles estão convivendo no mesmo ambiente, tá bom? Mas se caso houver um atrito entre os dois e o cachorrinho morder, você sabe que o cachorro é seu, que ele é vacinado, a criança também está vacinada, e você vai fazer os cuidados iniciais, e se for algo muito profundo, você vai levar ao médico. Agora, se é um cachorro que você não conhece, é um cachorro de alguma vizinha, um cachorro da rua, muitas vezes não vai ser da forma do cachorro de casa, porque o cachorro de casa ele dá uma mordidinha para mostrar um estresse. O cachorro de rua ele vai atacar, tá bom? Então, o que tem que fazer? Tentar tirar aquele cachorro, né, do ataque ali da criança, vai lavar a área cometida com água corrente e sabão, vai manter compressa de pano limpo, comprimindo ali o local da ferida, e essa questão de interrogar vacinação, gente, é o seguinte, se é um cachorro de rua, você não tem nem o que procurar dono, né? Precisa tomar as atitudes de vacinação com a criança, tá bom? Porque não dá pra gente esperar. E muitas vezes, principalmente ataque, o dono do cachorro nunca mais aparece, tá? É triste essa realidade. A gente vê diversos casos que acontecem de criança tá andando na rua e simplesmente o cachorro vinha atacar, tá bom? Então, precisa tomar muito cuidado aí. O que eu faço? Encaminho a criança imediatamente para o pronto-socorro, tá? Olha essa mordida desse menino. Foi um ataque de um cachorro, né? Cachorro de rua, que por pouco não atacou a jugular dele, porque o cachorro ele vai na jugular, o objetivo dele é pegar o pescoço do adulto, da criança, né, de quem seja que ele alcance mais. Ele acabou pegando na região da face e por pouco não pegou ali a região da jugular, que muitas vezes acaba se tornando uma fatalidade, tá bom? Animais peçonhentos, que são as cobras, né, vários outros aí, de alguma forma ativa ou passiva, eles introduzem ao organismo substâncias tóxicas, tá? Então, tem marimbondo, tem abelha, tem diversas coisas que a gente é picado e a gente começa a ter uma irritação ali local. Então, queima muito, coça, fica dolorido. Por quê? Teve essa substância que ela foi introjetada dentro da nossa pele, tá? Tem que lavar imediatamente esse local com água corrente e sabão, vai manter compressa de pano limpo ali no local, não matar o animal de preferência, tá? Por quê? Porque tem que tirar foto para mostrar para a equipe de saúde que bicho foi aquele, para eles verem qual antídoto vai utilizar
para diminuir os sinais e sintomas que você está apresentando. Se for uma cobra, por exemplo, eles precisam saber que cobra é para dar um antídoto certo para a pessoa não levar à morte. Porque dependendo se for uma cobra venenosa, o indivíduo ele pode ser levado à morte, tá? Então, estar atento nessas questões de locais que tem muitos animais peçonhentos, né? Então, assim, eu vou ficar mais atento aonde? Quando eu for viajar para hotel fazenda? Sim, por mais que lá tenha todo um aparo de segurança, que eles deixam um ambiente totalmente seguro, mas pode acontecer, é um local que é rural, então tem bastante bichos, tem cobra, tem abelhas, tem marimbondos, tem tudo voando, porque é um ambiente propício a eles, que está as árvores, é de natureza. Então, preciso estar mais atento nesses locais. Quando eu vou acampar, eu também preciso estar atento, né, do que tem ali próximo e explicar para a criança. Porque, gente, a criança até uns 2 anos e meio, ela não tem medo, assim, ela não tem medo, não tem nojo. Então, ela acha que é um bichinho qualquer, achou bonitinho, ela vai querer ali pegar se está parado. Tá? E nisso, ela pode ser picada. É diferente da gente, que só da gente ver, a gente tem aquela agonia. A criança não, ela não vê ali, ela acha interessante até, e é nesse momento que ela pode sofrer ali um acidente, tá bom? Serpentes, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, vespas, marimbondo, tá? Eu já peguei 2 situações, gente, de lacraia que a pessoa fica sentada, mas foi adulto, fica sentado na rua, no meio-fio, e a lacraia foi e mordeu a região do glúteo, 2 pessoas. E aí ficou bem feio, teve um que ficou com abscesso ali, porque, na verdade, não sabia o que tinha, inicialmente, o que tinha sido picado. E aí ele explicou da questão que ele estava lá no sentado, tal. Então, são casos que tem de lacraias que pica a região glútea ali. Às vezes a pessoa nem sente tanto, ou sente uma fisgada e coça, achando que é algum pernilongo, tal. E depois, quando vai ver, aquilo aumenta, vai aumentando, vai aumentando. Precisou internar, tomar antibiótico, enfim, tá? Mas são coisas que acontecem, tá bom? O que eu faço quando é picada de serpentes, aranhas, né, escorpiões, eu vou chamar o SAMU, gente. E, se possível, eu pego ou numa caixa, alguma coisa, que às vezes não tem, né? Mas se eu conseguir ao menos tirar uma foto, né, outra pessoa, já ajuda muito para tratarem essa criança após, tá bom? Muita gente mata o bicho e leva. Eu já atendi pessoas que chegou lá na caixa de sapato com um pedaço da cobra, um pedaço, só para a gente acabar vendo lá a cor, tal. E aí o pessoal especializado que acabou identificando a cobra e aí conseguiu dar o antídoto correto para a criança ficou super bem, tá? Não teve reação alguma. Corpos estranhos, né, gente? Então, assim, isso aqui é algo que acontece bastante, infelizmente. Corpos estranhos na pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Porque a criança, ela começa a perceber que ela tem alguns orifícios, né? E aí ela se pergunta, por que eu tenho isso? Porque eu tenho a boca para comer. E o nariz é para respirar, mas precisa desse buraco? E o ouvido? Por que eu tenho esse buraco? E ela começa a achar aquilo um pouco interessante e muitas vezes ela pega objetos para colocar na cabeça dela, ela acha que vai colocar e vai sair aqui do outro lado. Ela vai colocar na narina direita e vai sair pela esquerda, na cabeça dela. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. É comum as crianças introduzirem amendoim, feijão, pedaço de... Gente, eu li um caso de uma mãe que ela fez um relato que a criança, o bebê estava com 1 ano e 2 meses, a bebê, ela tinha um odor muito forte e ela achava que era sinusite, né? E vai em otorrino, não é, mas clinicamente, tá? Vai em otorrino, não é, vai em outro médico, não é. E a criança com febre, e aquele cheiro na região, tanto da narina, começou a ir pela boca, então o hálito da criança ficava muito intenso. E não sabia, o certo foi em determinado pronto-socorro e mandaram fazer um raio-x. Nisso que fizeram o raio-x, identificaram uma massa, mas não se sabia o que era. Quando a médica
avaliou, ela falou, olha, vamos ver o que é isso, né? Porque é alguma coisa que tem ali, não é aspecto líquido nem espesso para falar que é uma secreção, enfim. Quando abriram, era um pedaço de tapete de EVA. Esse tapete que a gente usa para as crianças em casa, aqueles das letrinhas, né? O A, B, C, D, E, de 1 a 10. Então, a criança, ela arrancou um pedaço e ela enfiou. Nisso, ela introduziu no nariz e a criança chega em um determinado momento que ela não consegue mais puxar. E a tendência é o quê? Ela empurrar. Ela empurrou, ficou aqui. Ou seja, a criança já estava numa situação, já estava com infecção ali local, estava com dor muito forte, a mãe achando que era sinusite, porque a sinusite dá essa característica do odor, né? Do odor fétido ali, né? Nessa região. E quando foi ver, era um pedaço de borracha. Então, assim, acontecem coisas que a gente fala assim, nossa, gente, não acredito que isso aconteceu. Então, com criança, a gente precisa estar muito atento ao que acontece, certo? O que eu devo fazer, né? Principalmente, gente, região de olhos é sensível, né? Sensível a região do olhos, tá? Olhos, ouvido, nariz, boca, eu vou ligar para o SAMU, tá bom? Porque não tem como eu ficar tentando tirar. É muito complicado, porque muitas vezes eu vou tentar tirar e eu vou introduzir. E isso vai piorar, porque ele não retorna. E tem que fazer cirurgia, é algo muito grave, tá bom? Então, brinquedos pequenos, feijão, grãos, coisas que, ração, gente, eles colocam, tá? Então, precisa estar muito atento o que eu tenho ali naquele ambiente e possa proporcionar a ele uma curiosidade para ele pegar e tentar introduzir na boca. A criança dá indícios, viu? Você observa, tem criança que ela não tem um hábito de ficar com a mão assim, com a mão assim. A criança que não tem esse hábito não é uma criança que você vai falar assim, olha, lógico que você não vai pegar como 100%, mas é uma criança que você vai falar assim, olha, ela tem uma grande chance de introduzir algo ali. Não, porque ela não fica assim. Agora, a criança que ela fica lá direto com a mão no ouvido, né, colocando o dedo, ela fica com o dedo no nariz. Isso faz com que ela tenha ela toca tanto que quando ela tiver um objeto pequeno, sem ela perceber, ela vai introduzir ali o objeto na narina, ou no ouvido, ou nos olhos, tá bom? Ou na boca e engolir. Aqui a gente tem também, gente, algo que acontece muito, que é o traumatismo por queda e fratura. Por que eu falo isso, gente? Porque os dados epidemiológicos falando sobre acidentes e internações é muito alto o índice de internação por traumatismo, por queda ou fratura. E olha, quando a gente fala aqui de queda, cai também do queda da própria altura, que são dados que não são notificados. Um exemplo, a criança, quando ela está aprendendo a andar, quantas vezes ela cai? Ela cai diversas vezes e isso não é notificado. Então, a gente sabe que a gente tem alguns dados, mas esses dados eles não são reais, né? Porque a gente acaba notificando o que cai no hospital, porque é lá onde eu tenho a ficha de notificação daquele determinado evento. Muitas vezes a criança cai do sofá, bate a cabeça, ela cai da cama, né? Isso é um traumatismo, ela caiu, ela bateu a cabeça, ela pode gerar uma fratura. A criança, se ela fica bem, os pais vão encaminhar para o hospital. E a gente acaba perdendo os dados, né? O que eu faço nesses casos, gente? Né? O traumatismo por queda, ou fratura. Então, a criança caiu, se machucou ou fraturou algo, eu preciso ligar para o SAMU para eles irem lá imediatamente, tá? É algo que eu não posso ficar esperando. Eu preciso agir rápido. Porque existem as fraturas, então as fraturas elas tem fechadas e abertas. Quando são as fechadas, a gente fica muito desesperado, porque a criança chora muito. É um choro estridente, assim, muito forte, e a gente acaba não sabendo muito o que fazer, tá? Mas, o que eu falo, nunca tente mobilizar a região, porque você pode imobilizar de uma forma errada, e isso vai levar consequências, tá bom? Então, assim, não tente recolocar parte, né, do osso, porque às vezes é uma fratura exposta, ou a criança tá lá e tá doendo muito, aí a pessoa quer ela mesma por si só recolocar, não é um indicado, gente, tá? Cubra a região se for uma fratura exposta, tá? Com uma compressa limpa e úmida. Então, eu pego uma fralda, eu pego um lençol fino, eu pego alguma coisa, molho e coloco por cima, jogo um soro
fisiológico e faço o transporte para o hospital, tá? Evitar qualquer movimento, um leve movimento ocasiona muita dor para essa criança, tá? E também, gente, a parte psicológica, porque a criança ela fica muito tempo com medo de várias coisas, né? Ela fica com medo, ela tá se sentindo sozinha, ela tá indo para um outro ambiente, por mais que esteja todo mundo, ela tá com muito medo. E a gente precisa amenizar esse medo, acolhendo ela da melhor forma possível, tá bom? O que é interessante é vocês terem em casa algumas questões, né? Eu tenho uma caixinha lá de primeiros socorros, onde eu vou ter gaze, onde eu vou ter soro fisiológico, eu vou ter álcool, eu vou ter faixa, tudo lá, porque se caso eu precise, eu já tenho ali um local, uma caixinha com esses itens, né? Porque às vezes acontece, a gente não tem nem um band-aid, a gente não tem uma gaze, não tem nada. Então é importante ter algumas coisas que são primordiais ali, que vai usar praticamente qualquer tipo de acidente que tenha, tá? Gente, choque elétrico, né? Choque elétrico também é um caso que acontece bastante e é muito preocupante porque eles acham muito legal, porque encaixa direitinho na ponta do meu dedo, né? Então, assim, eu estou aprendendo a engatinhar. Engatinhou, eu consigo alcançar aquele buraquinho. Porque concorda que esses adaptadores, né? Os buraquinhos, eles são escuros, então, assim, não é uma coisa reta. E isso faz gerar um interesse. Então, a criança, quando ela consegue engatinhar até lá, o próximo passo é introduzir algo ali, que seja um brinquedo ou que seja o próprio dedo. Hoje, gente, tem os protetores, tá? São baratos, são úteis. E olha, uma das primeiras coisas que deve ter em casa, principalmente ali no quarto do bebê, na sala, os ambientes que ele fica, de preferência todos da casa, né? Porque é fácil. Ele coloca e vem uma chavinha no kit para você retirar quando for usar, tá? Isso evita. Então, a gente precisa colocar barreiras frente à possibilidade de risco de acidente na criança, tá bom? Então, o que eu faço se a criança toma um choque elétrico, tá bom? Desligo a chave geral da casa e depois eu afasto a criança. A gente sabe que a primeira reação, se a gente vê a criança ali tomando choque, é a gente pegar a criança e puxar. Só que nisso a gente também pode estar pegando essa descarga e aí fica os dois ali presos naquele choque, tá bom? Então, eu preciso pensar, processar a informação e ter essa ação, tá bom? Não tocar na criança em caso de choque graves, tá bom? O que eu faço? Desliguei chave geral, a criança já vai soltar, a mão já vai soltar ali daquele local, e aí eu já faço contato com o SAMU, porque ela tomou um choque elétrico, que ela ficou presa. Precisa, sim, ser avaliado por um profissional de saúde, ou seja, ele precisa ser avaliado pelo médico, pelo pediatra, após esse evento, tá bom, gente? Dani, só lembrando, temos mais uns 15 minutinhos, se você conseguir, tá bom? Tá bom. Tá. O envenenamento, tá, gente? Então, não fazer a criança vomitar. Se ela ingeriu, eu não posso induzir ao vômito, porque dependendo do que ela ingeriu, pode estar ali piorando a situação, tá? Eu não sei o que ela tomou. Eu vou guardar o frasco, vou tirar uma foto, porque às vezes eu tô na casa de outra pessoa e não sei o que ela tá utilizando, tá bom? Então, eu só não induzo o vômito dessa criança. A primeira providência é garantir que a criança respire. Então, se ela está respirando, ela não perdeu, eu vou avaliar a consciência, as vias respiratórias, se pode estar obstruída, se tem alguma saliva ali um pouco mais espessa e tira algum protetor ortodôntico que ela esteja, alguma coisa para observar. O que eu faço, gente, envenenamento não tem nem o que fazer, é chamar o SAMU, tá bom? Tomou cloro, tomou cândida, produto de limpeza, tomou shampoo, eu chamo o SAMU, tá bom? Aqui as convulsões, tá? Então, as principais características do problema são cabeças rígidas, olhos revirados, o corpo, né? Ele começa a se bater, observar a respiração e lateralizar a cabeça da criança, tá bom? Caso haja líquido na boca, vai expelir, tá bom? A causa da confusão, ela pode ser febre, uma das, tá, gente? Ela pode ser a febre muito alta, e isso é importante vocês terem a observação com o bebê de vocês. Aqui, durante a convulsão, que é importante, é sempre manter o quê, gente? A criança lateralizada,
para a gente conseguir com que ela consiga respirar quando ela voltar ao seu estado normal, pós-convulsão, tá? E se a língua, gente, eu falo assim, nunca tente puxar, porque às vezes você vai colocar o dedo, tá? A língua tá enrolada e ela trava a musculatura e ela pode estar mordendo com muita força, às vezes até arrancando um pedaço aí do seu dedo por causa da força muscular. É involuntária essa questão. Agora vamos aqui para a aspiração, que é o mais interessante aí para vocês, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui da aspiração, tá, gente? Tem o engasgo parcial e o total. O parcial é quando as vias respiratórias, a respiratória não estão completamente obstruídas, isso é a passagem de ar, ou seja, a criança consegue tossir, tá bom? O engasgamento total, quando o objeto ou alimento obstrui completamente a passagem de ar. A criança não consegue falar, nem tossir ou chorar, ou seja, ela fica com os lábios roxos. A causa, perda de consciência, pode evoluir por uma parada cardiorrespiratória. Ela deve ser considerada em qualquer vítima, tá, gente? A parada cardiorrespiratória, que subitamente param de respirar. Elas tornam-se acianóticas e perdem a consciência sem nenhuma razão aparente. Então, eu avalio isso, tá? Como que o que pode acontecer, né? É comum durante as refeições, depende de um diagnóstico preciso e rápido para o quadro súbito de insuficiência respiratória. Terceira maior causa de acidentes e morte, gente, mais comum em meninos do que meninas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui a técnica, tá, gente? O que eu preciso saber em caso de engasgamento de vias aéreas aí da criança? Se eu estou com a criança amamentando, por exemplo, tá? Tô aqui com a criança mamando, a criança engasgou, eu pego aqui o bebê, deixa eu ver se vocês estão vendo assim, tá? Eu pego o bebê, observo, se ele tossir, está ocorrendo a passagem de ar, então tá tudo bem. Eu espero mais alguns segundos, ele voltar a cozinhar a cor dele, que geralmente é uma cor mais rósea, tá bom? Sem boquinha roxa, e assim posiciono e volto a amamentar, não tem problema. Mas quando a criança engasgou e ela não está tossindo, ela está com os lábios roxos, eu preciso agir, tá? Então, como que eu faço? A fase 1, eu vou colocar o bebê de posição ventral, com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui tá a criança. Deixa eu pôr assim. Tá, ó. Aqui tá a criança. Eu preciso, gente, a cervical aqui do bebê tem que estar organizada. Não adianta eu colocar o bebê para ele fazer essa aqui, ó, hipoflexão, porque não passa ar, e nem hiperextensão, porque não passa ar. Ele tem que estar com a coluna retinha, certo? Então, ó, eu coloco o bebê de barriga para baixo, posição ventral. A cabeça, ela precisa estar mais baixa que o corpo, tá? Então, eu abaixo aqui a criança e dou 5 golpes. Onde, Daniela? Todo bebê, na hora do banho, gente, observem aqui, ó, a parte da escápula, esses ossos, tá? Por quê? Eu vou fazer uma linha imaginária, tanto atrás, na escápula, quanto na frente. Na frente eu tenho a linha mamilar, mamilo, faço uma linha imaginária. Que é onde eu também vou estar fazendo as compressões ali do passo 3. Então, vamos aqui, ó. Bebê, eu abaixo e vou aqui na linha escapular, escapular, meio, 5 golpes, tá bom? Fiz isso. Ponho o bebê pro outro lado, linha mamilar, venho aqui no meio, 2, 3, 4, 5. Manteve, volto o bebê, aqui, ó, tá organizado embaixo, viro ele, aqui, linha imaginária, chorou, começou a chorar, acalmo o bebê, espero ele aos pouquinhos estar voltando à sua cor normal, ok? Geralmente, gente, quando é aspiração de leite, só o fato de posicionar, pegou o bebê, o fato de posicionar ele nessa posição, ele já começa a chorar. Começou a chorar, eu retorno, acalmo, não assopro, porque muitas vezes o bebê tá voltando a respirar e assopra aí, obstrui ali a passagem de ar, tá bom? Então, acalmo o bebê e depois eu fico com ele no meu ombro aqui, deixando ele mais tranquilo, tá bom? Certo?
O importante é vocês saberem esses 3 passos, porque numa hora de emergência vocês vão saber como agir, tá bom? O importante é vocês saberem aqui a região da escápula, linha imaginária, que é onde eu vou dar os 5 golpes. E aqui na frente a região mamilar, linha imaginária, onde eu vou dar os 5 golpes para cima. Não esqueçam da posição, que não é a posição aqui do bebê ventral reta, ela é ventral, mas a cabeça precisa estar mais baixa que o corpo. Corpo estranho, gente, essa técnica a gente usa bebê de 0 a 1 ano, correto? Bebê acima de 1 ano, a gente já vai usar a outra técnica. Vamos lá, gente, manobra de Heimlich, tá? Essa a gente usa acima de 1 ano até a fase adulta, tá? É aplicada em vítimas conscientes de obstrução de vias aéreas por um corpo estranho, pode ser tanto em pé como sentada. Aonde que é, Daniela? A gente tem aqui o processo tifoide, que tem as costelas. A gente tem aqui um osso, que é o processo tifoide. Na ponta, a gente vem aqui mais 2 dedos para baixo, que é onde a gente vai fazer os golpes. Os golpes, eles são para cima, gente. Ó, a região do externo, tá? Tem o ossinho aqui, ó. Tem o ossinho, 2 dedos, é onde eu vou fazer as compressões para cima, ó, bebê acima de 1 ano. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Posso fazer deitado? Se for adulto, é bem melhor fazer deitado, porque ele é uma pessoa pesada, eu não vou conseguir sustentar no meu corpo. Mas no caso de criança, essas acabam sendo bem mais efetivas, tá? Vem aqui no processo tifoide, 1, 2, 3, 4, 5. A criança, ela tende a expelir aquele objeto que está causando essa obstrução. Bebês menores de 1 ano, inconsciente, chamar ajuda imediatamente, mas durante a ajuda eu preciso fazer manobras. E a gente vai fazer aqui rapidinho uma técnica que vocês precisam saber de reanimação neonatal, tá? Então a gente precisa o que, gente? O bebê, ele precisa estar numa superfície rígida. O que eu sugiro? A cômoda, por exemplo, tá? Então, a cômoda, cama não, porque o colchão vai ficar afundando, então não adianta eu fazer as compressões que o corpo do bebê não vai ter efetividade alguma. Então, eu tenho aqui só um rígido, só para dar essa aula, tá? Eu vou baixar a câmera para vocês. Então, vamos lá, ó. Tá bom? Eu coloco o bebê na superfície rígida, eu já conheço o corpo do meu bebê, então eu sei que aqui é a linha imaginária, concorda? Mamilo, mamilo, linha imaginária. Nesse local, eu vou com meus 2 dedinhos aqui, ó, dedo indicador, dedo anular, e é onde eu vou fazer as compressões. Ele tem que estar numa superfície rígida, tá bom? E aí eu vou fazer as compressões. Como? 30 compressões, 30 massagens e 2 respirações boca e nariz. Como que é a boca e nariz? Respiração boca e nariz, todo mundo aí, ó, bochecha, enche o ar da bochecha. Esse ar da bochecha é o que eu vou mandar para a criança no momento que ela precisa das 2 respirações. Eu vou fazer 30 massagens, 2 respirações. 30 massagens, 2 respirações. 30 massagens, 2 respirações. Eu não assopro, porque eu posso estar mandando muita pressão ali para a criança e causar outras consequências. Então, eu encho o ar da minha bochecha e eu faço aí as compressões, correto? Vamos lá, então. Superfície rígida. Opa, peraí. Aqui. Bom, então vamos lá. O bebê tá aqui, já vi aqui, ó, na coxinha dele, porque o vaso não tem pulsação. Não vou aqui na jugular, porque eu posso estar confundindo a pulsação do meu próprio dedo com achando que o bebê tá. Então, vou num vaso bem calibroso, que é aqui na femoral, tá bom? Então, eu consigo ter mais efetividade. Não tá respirando, tá com a boquinha roxa, já gritei para todo mundo saber que precisa chamar o SAMU. Já tô aqui, ó. Ó o ritmo, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Fiz 3 ciclos, certo? 3 ciclos, 32, 32, 32, parei, vou olhar de novo aqui a região da virilha, tá bom? Se eu observo que o bebê já está com uma coloração mais ok, eu já consigo ver que está sendo efetiva essa massagem. Nada, não responde, eu continuo até ter ajuda, gente, tá? Então, eu tô lá, 32, 32, 32, olhei aqui, nada, 32, 32, 32, nada. 32 até o SAMU chegar, tá bom? Agora, eu tô lá, vendo a femoral. Não, gente, é assim, segundos, tá? Eu não paro, fico lá 1 minuto, não. Tempo é sequela, então eu preciso agir rápido. Então, você vai ficar 32, 32, 32, parou. 32, 32, 32, olhou. 32, 32, 30... Se a criança, você chegou no ambiente, a criança já está lá, você não sabe quanto tempo, você nem vai ficar avaliando femoral, concorda? Você só vai fazer o 32, 32, 32, 32, até alguém chegar para revezar com você até levar a criança, tá bom? Porque o suporte, quando chega na nossa casa, eles têm alguns outros equipamentos que podem facilitar essa questão da reconstituição da parada cardiorrespiratória do bebê, certo, gente? O que fazer, como a gente falou aqui, chamar o SAMU, imediatamente encaminhar para o pronto-socorro. Primeiramente, gente, manter a calma, eu sei que é difícil, mas é manter a calma para a gente processar o que eu preciso fazer, colocar o bebê numa superfície rígida, então sugiro a cômoda, porque quase todo mundo tem, ou a mesa da sala, algum local reto, tá bom? Coloca o bebê ali e começo já a fazer as compressões do 32, olhando aqui, ó, região mamilar, mamilo, mamilo, linha imaginária é onde eu vou colocar o meu dedo indicador, médio, e fazer as compressões. As compressões, elas falam que elas devem ter uma profundidade de 4 centímetros. Então, por isso que eu faço, eu comprimo bem, para conseguir atingir o músculo cardíaco. Não adianta eu fazer só assim, por 1 centímetro, 2, porque não vai atingir o cardíaco, não vai a musculatura. Então, preciso fazer compressão um pouco mais rápida e profunda, tá bom, gente? E vocês já ouviram falar, gente, é melhor prevenir do que remediar? Não tenham dúvida, tá? Então, eu sei que é um assunto um pouco tenso que a gente finaliza essa aula dos primeiros socorros, mas é de grande importância vocês entenderem e sempre estar lendo, sempre estar observando e gravando essas questões, porque pode acontecer. Às vezes não acontece com a gente, mas acontece com o filho de um amigo, acontece com uma criança que está no restaurante, e isso é um dever da sociedade, a gente pode também estar ajudando outras pessoas, certo? Então, aqui, deixo para vocês aí o meu contato, que é uma mão de assessoria, tem o site, tem o YouTube, Insta, Facebook, se vocês quiserem tirarem alguma dúvida, que no finalzinho eu dei uma corrida aqui, mas vocês podem me chamar no direct, que eu respondo com o maior prazer, mande e-mail, que eu também respondo, e é isso, espero que tenha contribuído um pouquinho nessa manhã de sábado com vocês, e vamos lá, né, doutora? Passo as palavras para a doutora Mara. A aula foi excelente, viu? Tem uma pergunta aqui, né? Quando que essa aula vai ser disponibilizada? O mais rápido possível. A gente precisa aí... eu sou médica, a Daniela é enfermeira, então a gente precisa aí dos técnicos de informática. Da outra vez, na segunda-feira, nós já estávamos disponibilizando essa aula. A primeira aula já está disponível. Quem não recebeu a primeira aula, solicita para nós por e-mail, tá? Que nós enviamos, mas alguém pode não ter recebido. Dani, a aula foi excelente. Eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela, só para a gente poder ver mais as carinhas das pessoas na conversa. Tá. Se você poder parar o compartilhamento, né? Foi muito legal, eu adorei essa sua última mensagem. Não é só para o teu filho que essa aula é importante, é para outras crianças. Eu tenho um paciente que ele é sequelado após um afogamento, e tinha umas 30 pessoas num churrasco, numa casa com piscina, e ninguém sabia fazer uma respiração boca a boca, né? Então, a gente vê que realmente isso pode fazer bastante diferença, né?
Você consegue parar o seu compartilhamento embaixo? Então, eu já estou vendo todo mundo aqui. Por que eu não tô? Tô vendo só a sua Não, você tem que... Então, aí no ladinho tem uma caixinha que tem vários pontos. Você clica nela, aí depois você amplia. Agora eu vi. Agora eu tô vendo você grandona. Que legal. Não, diminui. Agora eu tô vendo você grandona e não vejo as outras. Meu Deus. Mas você tá vendo todo mundo? Eu tô. Então tá bom. Isso aqui é mais importante, é você ver todo mundo. Bem legal. Deixa eu tirar um negocinho ali, que eu te mando. Eu acho que eu consigo puxar. Não, eu consigo mais ou menos. Mas tudo bem, vamos lá. Então, quem quiser fazer pergunta, os microfones vocês podem se autodesativar, tá bom? Se alguém quiser perguntar, podem ativar as câmeras também, estão liberados. E não estou vendo perguntas aqui, acho que todo mundo entendeu demais, viu? Só tenho elogios. Tá? Então a didática foi boa, né? Quando eu faço a respiração boca a boca, eu devo apertar o nariz? Responde aí para nós, por favor, Dani. Então, a gente, bebê, né, gente, até 1 aninho, a gente abre a nossa boca, pega boca e nariz, tá? Então, a nossa boca consegue pegar aqui a boquinha do neném, ó. A gente abre a nossa boca, o ar da bochecha. Então, vou aqui, ó, com a nariz e boca. Tá bom? Acima de 1 aninho, aí eu vou na boca. Porque os bebês, eles não respiram pela boca. No caso da obstrução e da parada, os menores de 1 ano, a gente precisa pegar o nariz, que é onde vai realmente a pressão, tá bom? Então, a gente acaba pegando a boca e o nariz. Maiorzinho de 1 ano, a gente vai direto ali, já na boquinha. Acho que respondi, né? Acho que respondeu. Então, aqui o que nós temos são as felicitações mesmo. Adorei essa aula. Como é que eu faço para conseguir a anterior? A Mirella que mandou o e-mail dela. Mirella, por favor, manda esse teu e-mail por e-mail para nós, marsaude@marsaude.com.br. Solicita o link das aulas anteriores, tá bom? Ou então vai lá no canal do YouTube da Marsaude. Os vídeos já estão lá disponíveis, né, Dani? Você viu a primeira aula por lá, não foi? Vi, tá muito boa. Já está disponível por lá. O afogamento na banheira. Pode falar um pouquinho, Dani, sobre o afogamento na banheira? Claro. Isso aí, na verdade, né, que assim, infelizmente, acaba sendo algo que eu falo muito para os pais nos nossos cursos que a gente tem de gestante em casa e no pós, porque a gente vai na casa no pós e muitas vezes a insegurança de dar o primeiro banho. Então, a gente também ajuda, muitas vezes a gente dá o banho novamente com a mamãe ali do lado. E uma coisa do afogamento, gente, que é interessante vocês saberem. A banheira, eu não preciso colocar lá 5 dedos de água, tá? 2 dedinhos de água na banheira já é o suficiente para o bebê afogar. Por quê? Na hora que eu viro ele de bruço para lavar a região das costas, né? Região do bumbum, se eu relaxar um pouco o meu cotovelo, o bebê, a cabeça é mais pesada que o corpo, tá? Então, a tendência é o bebê relaxar aqui a cabeça e quando ele vai respirar, ele começa a abrir a boca, e ele acaba engolindo aquela água, tampa a boca e nariz. Então, o bebê, ele pode sim se afogar às vezes ali na nossa frente, tá bom? E isso acontece muitas vezes, a pessoa tá assim e fala, eita! Aí vai ver a criança, então, se atentar nessa questão de bebês recém-nascidos de banho. Então, 2 dedinhos é o suficiente. Então, eu dou o banho, né? Dei o banho aqui. Quando eu viro o bebê, eu preciso estar atento aqui, porque ele não tem força, ó, 2 coisas. Ele não tem força na cervical ainda, então ele não sustenta, tá? A cabeça é mais pesada, então a tendência é ele ficar com a cabecinha para baixo. Então, eu tomo cuidado na observação. Eu dou banho assim, gente, ó. Ó, eu não dou banho assim no neném, na banheira. Eu dou ele assim, inclinado, ó. Inclinado, tá bom? Cabeça mais alta que o resto do corpo. Agora, bebezinho maior. Quando o bebê ele já começa com a cervical mais... já tá mais maturado, o bebê já fica um pouquinho mais firme, os pais tendem a ter mais confiança também no banho, que é normal, né? Quanto mais a gente dá banho, mais prática a gente tem. E aí começa a aumentar o nível da água. Então, de vez eu ter 2 dedos, eu ponho 5, 7, vou ver a criança tá no balde já. E é isso que é o risco, tá bom? Porque em questão de segundo, a criança, ela ainda não tem aquela sustentação que vá
colocar a cabeça e ela por si só vai puxar, porque ela é desorganizada ainda, ela não sabe respirar, engoliu água, o que ela tem que fazer? Então, ela entra num processo que ela permanece ali. Então, eu tenho que tomar também muito cuidado com a autoconfiança de aumentar o volume de água, assim, porque eu tô achando que tá muito pouca água, os 2 dedinhos. Mas, gente, banho de criança é o seguinte, banho rápido. Quanto menos, mais, tá bom? Então, banho rápido, banho de higiene rápido, porque nem estressa tanto a criança, não ponho ela tanto em risco e fica tudo bem. Tá bom? Gente, Acho que eu encaixar respondi. com a água, os métodos são os mesmos. Eu estou acelerando um pouquinho aqui porque nós passamos nosso tempo e depois a gente não consegue gravar. Mas foi excelente. Então, depois, se acontecer o afogamento, com todos esses cuidados, que, como ela disse, prevenir é mais importante do que remediar, as manobras são as mesmas do sufocamento com leite, né? Então, as manobras porque ele aspirou, né? Ele aspirou aquela água. E a respiração boca a boca, se precisar, boca-nariz, na verdade, e a massagem, tá? Tem uma outra pergunta, eu vou responder rapidamente as demais. Poderia falar sobre parar de respirar quando o bebê está dormindo, o que fazer? Então, lá na primeira aula, de novo, o mais importante é prevenir. Nós falamos tudo o que é importante fazer para evitar que aconteça isso, porque se isso acontecer, dificilmente você vai perceber, né? Você não vai estar lá o tempo inteiro olhando se está respirando, mas se acontecer, de novo, respiração, boca, nariz, massagem cardíaca, como a enfermeira Daniela nos informou. Se é seguro aquelas espumas almofadas que vende para colocar na banheira, eu acho elas desnecessárias, mais atrapalha do que ajuda. Mas se você quiser tentar experimentar, ver como você se sente mais confortável, né? O importante é que realmente o banho seja mais rápido e a gente vai, com o tempo, adquirindo confiança. Bom, gente, acho que é isso. Vou pedir para que vocês, por favor, encaminhem as próximas perguntas aí para o nosso e-mail, para mim, para a enfermeira Daniela. Lembrando que essa aula, então, vai estar disponível no YouTube da Mar Saúde, não sei se segunda ou terça-feira. Quem quiser o link, então, manda um e-mail para nós, estamos realmente abertos a perguntas. Se alguma pergunta vier direto aqui para o nosso e-mail, a gente encaminha para você, tá bom, Daniela? Sua aula foi fantástica, só o que eu tenho aqui é elogios e agradecimentos, é verdade. Pode compartilhar essa aula com as outras pessoas também, porque, sem dúvida, pode salvar uma vida, né, Daniela? A gente espera que ninguém precise, mas se precisar, é sempre importante ter alguém por perto que saiba o que fazer nesse momento. Dani, muito obrigada. O agradecimento no nome de todas as pessoas que estão aqui assistindo as suas aulas, a sua atenção, a sua didática. Foi realmente excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a todos os pais que estão aqui, né? Porque vocês estão aqui porque vocês estão em busca de informação para manter o maior tesouro da vida de vocês seguro, né? Que são os filhos, tá bom? Então, um ótimo sábado a todos. Obrigada, doutora, pela confiança de compartilhar. Próximo sábado, né? Hã? Próximo sábado tem mais, mesma hora. Exatamente, né? Próximo sábado tá continuando os cursos. Cada um tema melhor que o outro e com profissionais, assim, capacitados, que com certeza vai agregar mais ainda. Em relação a primeiros socorros, quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade também, entrar lá na Mamamundi, mandar perguntinha, ou pela Mar Saúde que a gente responde. Obrigada, gente. Bom fim de semana a todos. Tchau. Tchau.